Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor, amém? Eu vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, que diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes diz: Por que temeis, homem de pequena fé? Amém? Aqui está falando, né, irmãos, que Jesus estava no barco junto com os discípulos, né? E no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco quase que foi coberto pelas ondas. E às vezes nós nos encontramos assim, né? Às vezes nós estamos passando uma situação tão difícil que achamos que o nosso barco vai afundar. Mas os discípulos do Senhor, né, estavam no barco junto com Jesus. E, irmãos, às vezes nós achamos porque servimos a Deus, servimos ao Senhor, nós não vamos passar por dificuldades, por tempestades, por situações adversas. Isso não é verdade, né? Nós que temos Jesus, nós passamos por tudo isso. A palavra do Senhor vai dizer que tudo que sucede aos ímpios sucede ao justo. Tudo que sucede aos injustos sucede a nós que somos justos, que andamos na retidão, na presença do Senhor. Amém? E às vezes as pessoas acham que porque nós temos Jesus, nós não vamos passar dificuldade, irmãos. E vamos passar. A prova está aí. Os discípulos estavam com o Senhor estava no barco junto com os discípulos. E a tempestade foi muito grande, tão grande que eles temeram, né? Pediram socorro, a ajuda do Senhor. Muitas das vezes estamos assim. Sabemos que Jesus está conosco, sabemos que não estamos passando a tempestade só, a situação adversa só. Mas muitas das vezes nós temos medo e pedimos ao Senhor: Senhor, nos ajuda. O Senhor não está vendo essa situação difícil que eu estou passando, Pai? O Senhor não está vendo a minha casa como está, o meu casamento, o meu trabalho, né? A minha família. Achando que Jesus não está vendo. Irmãos, Jesus, ele vê tudo. Tudo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Então não há nada que o Senhor não veja. Mas nós temos que entender que o Senhor só faz algo em nossa vida no tempo dele. E Eclesiastes 3 diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então, quando o tempo determinado pelo Senhor na minha e na tua vida chegar, Deus vai fazer acontecer algo. Deus vai fazer acontecer um milagre. Não se preocupe, irmãos. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. A palavra do Senhor diz isso, que nós temos que aprender a confiar mais no Senhor, aprender a depender mais dele, aprender a entender que toda situação difícil que nós passamos, nós não passamos só, o Senhor está conosco. Ele está à nossa frente como general de guerra. Quando aquela fornalha de fogo ardente foi preparada para Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor não tirou eles da fornalha, irmãos. Mas o Senhor estava lá dentro da fornalha. E a palavra do Senhor vai dizer que nem o fio dos seus cabelos foram, né, queimados. Porque o Senhor, ele é providência. Nós passamos os apertos, as lutas, as circunstâncias da vida vêm, as tempestades vêm nos assolar. E às vezes até pensamos que não há saída. Mas o Deus que nós servimos, ele vai ter sempre uma saída. Não há problema difícil que Deus não venha resolver. Até mesmo a multidão pode olhar para você e dizer para você: ah, não tem mais jeito. Isso aí não tem mais solução. Pode ser o que for. Às vezes é um diagnóstico do médico. E você fica apavorado, achando que Deus não pode curar, que Deus não pode resolver aquela situação, irmãos. Mas nós não temos que ouvir o que as pessoas têm para nos dizer. Nós temos que ouvir o que Deus tem para nós. O que a palavra nos garante. A palavra nos garante e nos fala que Deus, ele é o nosso socorro. Deus, ele é médico dos médicos, ele é juiz dos juízes, advogado dos advogados. Todas as causas
Ele vai pleitear por mim e por você, pode ter certeza. Ele é o nosso amigo fiel, irmão. Nós fizemos uma escolha maravilhosa, que foi ficar do lado de Jesus, que foi ficar, né, na presença de Deus, servindo a Ele. Então, aquele que tem a Deus, de nada tem falta. O Senhor fala isso através da sua palavra. Então, que eu e você não venhamos temer as tempestades, que eu e você não venhamos temer as situações adversas que surgem na nossa caminhada e vai surgir na vida de todo mundo. Mas que nós venhamos entender que o Deus que nós servimos, Ele é grande para resolver qualquer tipo de situação. Não há tempestade, irmãos, diante da presença de Deus, diante da grandeza do nosso Deus, que não venha se apaziguar. Não há problema que não venha cair por terra, não há gigante que venha permanecer de pé diante de um crente fiel, de um servo fiel ao Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para você que está desesperado, que a tempestade veio te assolar, veio bater na tua porta. Eu quero te dizer que o Senhor está à tua frente, que o Senhor vai lutar e guerrear por você as suas lutas e pelejas. Você não vai perder. Sabe por quê? Porque você não está só. É Deus quem peleja por você, e Deus não perde batalha, não perde luta. O Deus que nós servimos, Ele vai muito além do que eu e você podemos imaginar. Amém? Então que Jesus abençoe a tua casa, a tua família, né? O teu casamento, os teus filhos, e que você venha entender que a tempestade, ela se levanta, não é para nos matar, irmãos, é para nos ensinar como sair dela. E não há saída sem Cristo, sem Jesus não há saída, mas a saída na nossa vida é o Senhor. Então aquele que tem Deus não tem medo, irmãos, de enfrentar as lutas, não tem medo, porque ele sabe que está passando a dificuldade, mas ele sabe que a vitória é certa em nome de Jesus. Então que Jesus abençoe a tua tarde e dê um dia maravilhoso na presença dele. Busca o Senhor enquanto se pode achar, né? Busque a Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, para que o Senhor possa te dar vitória, para que você possa vencer, para que Deus possa te dar suporte para você passar as tempestades de pé, louvando e adorando a Ele. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida.